O livro histórico de Atos, no seu capítulo 9, nos falam da conversão de Saulo. Diz o texto: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O local que se deu este acontecimento foi na estrada que levava para a cidade de Damasco, uma cidade que fica na Síria. As circunstâncias, o contexto deste episódio era um contexto de perseguição, era um contexto onde a igreja, chamada igreja primitiva, estava dando os seus primeiros passos. Havia mais ou menos 5 ou 6 anos que o Senhor Jesus tinha ascendido aos céus. E os seus discípulos dariam a continuidade do ministério da pregação do Evangelho. E assim havia uma mistura entre o cristianismo e o chamado judaísmo. Tanto é que Saulo tinha cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, diz o texto. Essa palavra significava aqueles que eram seguidores do Senhor Jesus, quando ele disse em João capítulo 14, verso 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eram seguidores conhecidos como aqueles que estavam no caminho. Saulo também tinha presenciado a morte de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Os crentes estavam como que dispersos diante da perseguição que ele fazia em toda aquela região. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Imperava uma intolerância com relação à fé cristã. Não se podia mencionar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o clima era de ameaça, um clima de ódio, um clima de perseguição, um clima de morte. Esta era a situação daqueles dias. E Saulo era o autor, o principal protagonista desta perseguição.
era a pessoa principal que estava como oponente desses cristãos que estavam no caminho. Antes de acontecer a conversão, esse encontro que acabamos de narrar nesse texto de Atos capítulo 9, devemos ver e analisar que Saulo, ele tem uma ligação com o nome de Saul, que significa pedido de Deus. Saulo era natural de Tarso da Cilícia. Ele era da tribo de Benjamim, de notável família, fariseu de fariseu. E também Saulo era cidadão romano. Estudou filosofia em Tarso. Era uma pessoa letrada. Estudou teologia em Jerusalém com Gamaliel, que era uma espécie de mestre e tinha os seus discípulos. E ele foi uma pessoa destacada, uma pessoa importante na cidade de Jerusalém. E essa formação que ele tinha, tanto filosófica como de teologia, ele era uma pessoa preparada, mas ao mesmo tempo uma pessoa intolerante com relação a outra matéria religiosa que pudesse vir. E assim ele se tornou um perseguidor implacável e assassino, e acabou com os cristãos de Jerusalém, e faria o mesmo na cidade de Damasco, conforme a autorização que ele recebeu dos chamados sumos sacerdotes e daqueles homens que ocupavam a liderança em Jerusalém. E depois desse encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a sua narrativa, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, ele fala a respeito de tudo que ele perdeu. Ele foi um perseguidor da igreja, ele, perante a lei, foi irrepreensível. Ele diz que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu dos hebreus quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, mas ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então aqui podemos ver algumas palavras que o apóstolo Paulo pôde referir ao que ele era antes e o que aconteceu depois da sua conversão. Ele diz ainda em Filipenses 3,10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, são narrativas do que ele teve como experiência depois que teve este encontro com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. E em 2 Coríntios, capítulo 11, ele também fala a respeito da sua perseguição, a respeito de falsos irmãos, a respeito de privações que ele passou por causa
do nome do Senhor Jesus Cristo, dos sofrimentos que ele teve em naufrágios, em perseguições e entre perigos de salteadores, perigos de rio, perigos no deserto, perigos em trabalhos e fadigas, em vigílias, em jejum, em frio, em nudez. Então, ele passou tudo isso, mas ele pôde dizer que ele era uma pessoa que tinha encontrado o Senhor Jesus Cristo, e por isso ele agradecia a Deus por este grande encontro. Ele deixou sua família, conforto, tudo, sofreu muito e morreu de maneira vil. Qual teria sido então o segredo da transformação? O que teria acontecido com Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, que é um nome romano, que é dado para Saulo, que é um nome judaico? Então, ele, aqui no capítulo 9 de Atos, nós vemos que ele teve um encontro com Ananias, e a partir daquele encontro, aonde ele iria perseguir os cristãos ali nas sinagogas de Damasco, o texto nos diz a partir do verso 20, que agora ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que coisa espetacular! Que maravilha! Que transformação! Um homem que pouco tempo atrás estava com a intenção de perseguir os cristãos nas sinagogas. Agora ele vai para as sinagogas para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu prezado amigo, ouvinte, o que passou na vida de Saulo? O que aconteceu com ele que o fez uma mudança tão tremenda? Como diz, uma espécie de metanoia, palavra grega, que significa transformação, que significa dar meia volta, 360 graus de mudança. Então, o que levou, o que passou na vida de Saulo que o fez nessa transformação? Qual foi o motivo? O motivo é o novo nascimento, que o Senhor Jesus falou muito bem ali em João capítulo 3, quando teve o encontro com Nicodemos. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é carne, e o que é espírito. E esse novo nascimento é obra do Espírito Santo. E a pergunta que fazemos para você neste dia: você já nasceu de novo? Você já teve essa experiência? Você precisa entender que pertencer a uma religião, a um credo que fala de Deus, não é o suficiente. O importante é esse nascimento do alto. Jesus disse: o vento sopra para onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do alto. Há necessidade de você reconhecer que às vezes você pode pensar que você é muito bom, que você procura ajudar as pessoas, você acha que a sua justiça própria, suas boas intenções podem te conduzir a Deus.
mas o profeta Isaías nos diz que isso tudo é como trapos de imundícia, que não servem para nada. Nós precisamos reconhecer o que a Bíblia nos fala, que nós somos pecadores diante de Deus. E somente o Senhor Jesus, como nosso substituto, pode pagar o preço da nossa redenção. Ele pode remir os nossos pecados. E através desta obra maravilhosa do Espírito Santo, nós podemos nascer de novo, reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus para as nossas vidas. Então, esta é a suprema necessidade que cada um de nós tem, e ter a experiência com o Senhor Jesus Cristo, como teve Saulo de Tarso, é algo fundamental para as nossas vidas eternas. Que Deus abra o seu entendimento e que você possa acontecer em você, na sua vida, o que aconteceu com a vida de Saulo de Tarso. Você ter essa experiência de ser transformado pelo poder de Deus numa nova criatura. Esse mesmo apóstolo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos orar. Senhor, suplicamos que o teu evangelho, o poder do teu evangelho, a obra do Espírito Santo, esteja trabalhando em cada coração neste dia. Opera, Senhor, a mesma forma como operaste um dia no passado, na vida de Saulo de Tarso, para que pessoas sejam transformadas pelo teu poder em novas criaturas, aonde o Espírito Santo de Deus possa habitar. É a nossa oração, agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo.